do dia vai ser Thalita Rebouças. E tô muito ansiosa pra falar com ela, porque, gente, de verdade, esta mulher escreveu os livros que fizeram parte, assim, da minha juventude inteira. Sério, ela... Todos os meus amigos liam os livros dela. Sempre tinha alguém com algum livro, ela disse, ele disse, e tudo isso, assim, debaixo do braço. Então, vai ser muito legal conversar com ela. Vou chamar ela já, pra não ficar falando sozinha aqui, né? Vamos lá, Thalita. Te ligando, tô ansiosa. Vamos lá. Ai, Oi! que beleza! Ai, tô muito feliz de estar falando com você, de verdade. Anne, você foi tão linda. Eu falei, gente, né, que a menina do Now United me conhece, leu meus livros, que Meu máximo. Deus, é óbvio que eu te conheço. Eu li seus livros, eu já fui em pré-estreias de filme, sabe? Quando você ia lá na frente da tela falar sobre o filme, eu sempre ficava tipo, nossa, quando será que eu vou trabalhar com ela? Eu ficava assim, babando. Que Você é massa. maravilhosa. E eu vi que você é atriz também, né? Sou, é que é uma coisa que eu não faço há muito tempo, mas eu amo atuar. Eu não faço porque eu não tive tempo mesmo. Fui indo pro meu lado, assim, de cantor e tudo. E aí eu não tava conseguindo mais conciliar, mas, cara, eu tô com muita saudade de atuar. Faz um tempo também que eu tô, assim, querendo voltar pra essa parte de mim, sabe? Eu amo. Coisa, cara, porque eu já recebi tanta mensagem. Chama ela pra fazer seu filme, chama ela pra fazer seu filme. Vamos, Thalita, vamos. Eu não vou pensar duas vezes, é sério. Só me Ô, chamar que eu vou. Mas oba, eu amo, de vamos. verdade. Que delícia. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite, viu? Imagina, eu que agradeço. É muito legal te receber. Como eu te falei, né? Como eu falei aqui no começo também, eu te acompanhei, assim, desde muito nova. Então, falar com você aqui é muito legal. E como que tá a sua quarentena? Como que tá esse processo pra você? Tá fazendo alguma coisa diferente em casa? Eu tô fazendo, não tô muito. Você sabe que eu perdi muita inspiração no começo da quarentena. No começo da quarentena, eu fiquei sozinha. Eu fiquei 38 dias sozinha. Meu melhor amigo chegou no 40º dia, quase. Ou se é, ou o 40º dia, ou foi um pouquinho, porque eu fiquei com muita falta de gente. Apesar de ter os meus cachorros, eu fiquei muito carentinha de abraço, sabe? E Hum, aí ele veio em São Paulo, ele estava quarentenando em São Paulo sozinho, veio sozinho ficar comigo. E aí já está muito mais bacana com ele aqui. Mas eu tenho escrito o filme da Larissa, que a gente ia começar a rodar agora em. Nossa, era logo, logo, assim que estourou, março. Eu estou entregando no fim dessa semana o último tratamento, como a gente chama, né? A última versão, a sim. versão final do texto. E tá muito bacana, estou muito orgulhosa. Foi o texto do filme para ela. Eu tenho maior história, maior carinho por essa história. E ao mesmo tempo estou editando junto com a Cris D'Amato o filme da Maísa que estreia. Sim! Tá aqui, a gente já veio a falar. Conta mais sobre esse filme, gente. O filme se chama Um Pai no Meio do Caminho. É, Conta pra galera aí. ó, na verdade mudou o título, é outro título. Esse título Mentira, então. Esse foi o que você falou lá no Tudum, né? Que era esse o título, mas mudou, gente. Errei. foi um pai no mesmo. Essa história é muito bacana. É uma história. Eu acho que eu me senti em dívida de falar com os pais, já que Fala Sério Mãe até hoje é um imenso sucesso em livro, em filme. Tudo que vira Fala Sério Mãe é um sucesso, graças a Deus. Mas apesar de ter o Fala Sério Pai, de eu amar o Fala Sério Pai, eu queria ter alguma coisa sobre pai que não fosse o Fala Sério. E aí veio a ideia dessa história de uma menina que nunca conheceu seu pai, que quando faz 18 anos tem a chance de fugir e ir atrás dele. E quando tá tudo bem, que é o do Moscovis que faz esse papel, ela Aham. pode ter outro pai. E aí é o Marcelo Médici, maravilhoso. Então, quando acontece isso, dela ficar, você fica, quem é o pai dela, quem é o pai dela? E não direi, só vendo para assistir. É muito bacana, é uma história sobre amor, amor de pai, sabe? Amor de amizade. É muito bonito, eu estou muito orgulhosa do filme, muito mesmo. Tô muito ansiosa pra assistir. Eu encontrei a Maísa no Rio de Janeiro um dia e ela ainda tava nessa loucura que ela ficou no Rio de Janeiro um tempão, né, pra rodar e tudo. E ela tava falando comigo sobre o filme, ela tá super animada também. Ela É, e tá.
eu tô mais animada do que vocês. Tipo, ela não me deu todos os detalhes, sabe? Ela só comentou de como tava o processo, mais ou menos, assim. Mas, nossa, quando sair esse filme eu vou correndo, porque só pelo pouquinho que eu escutei, eu já fiquei super animada. Vai, Anne, porque é lindo, é divertido, tá emocionante. Sabe aquele filme que você ri, você chora no momento seguinte? Tá muito. Ai, O elenco é maravilhoso. Tem Pedro Ottoni, tem Tainara OG, que eu chamei para fazer. maravilhoso. Maravilhoso. Olha, o nosso elenco é, sei lá, eu sou muito apaixonada por esse filme, por essa história. E no fim do ano na Netflix é meu primeiro filme inédito, meu primeiro filme no streaming. Então é muita primeira vez para 20 anos de carreira que eu estou comemorando esse ano. Parabéns, gente. Todo mundo em casa bate palminha aí, porque olha, 20 anos, um tempo de respeito. Eu tenho muito respeito por você, pela sua história, pela sua carreira maravilhosa. E quando você começou a escrever, quem foram suas inspirações? Olha, eu sempre gostei muito de literatura brasileira. Na época que eu tinha meus 13, 14 anos, que eu sonhava em ser escritora, eu me inspirava muito no Luiz Fernando Veríssimo, no Fernando Sabino e no Marcelo Rubens Paiva, que foi o cara que me trouxe de volta para a literatura nessa época também. E eu gostava muito do João Baldo também. São Uhum. 4 referências que eu tenho de autores assim na minha vida. Ah, que incrível! E de onde veio essa vontade de escrever? Você sempre gostou? Desde pequena, você sempre gostou de cantar também? Sempre gostei de cantar. Eu, na verdade, sempre gostei de arte, né? Eu sempre fui muito expressiva de todas as formas. Só desenhar, que eu sempre fui horrível. Eu odiava pintar. Odiava, odiava. E até eu acho que é porque eu era ruim. Eu nunca consegui pintar dentro da linha. Eu lembro num dia da escola que eu tive que pintar um Papai Noel. E enquanto você não terminasse de pintar o Papai Noel, você não podia decorar lá a árvore. E eu não terminei. Acabou a aula, eu não terminei, porque eu tinha ódio de pintar Papai Noel. Era horrível. Ouça essa história! Ótimo de pintar o Papai Noel! Eu não pintava. Sabe quando você começa a pintar forte e depois você cansa? Aí ficava tudo horrível e a professora não aceitava se não tivesse bonitinho. Aí eu fiquei com ódio de pintar Papai Noel, fui pra casa sem decorar a árvore. Eu era igual, eu não tinha paciência para isso, não. Mas eu escrevo desde pequenininha. Com 10 anos eu já fazia meu livrinho, desenhava muito mal, mas desenhava e criava capa, botava o título, botava o meu nome. Eu me lembro de 10 anos já fazer isso, assim. E ter uma história, minha primeira história, meu primeiro livro foi sobre uma borboleta assassina. Ela, Nossa, ela posava na pessoa e a pessoa, pá, explodia, ou seja, morria, desaparecia. Olha como eu já era fofa. super fofa, doce a história. Eu amei. Eu compraria esse livro. E como que é pra você quando você vê as suas histórias virando filme? Como que é esse processo? Como que foi a primeira vez que isso aconteceu? É muito bacana, assim. Tudo é muito mágico para mim. Eu lembro que quando. Você viu Fala Sério, Mãe? Uhum. Fala Sério, Mãe, quando eu entrei, a primeira vez que eu fui no set foi na festa do pijama da Maria de Lourdes, que a Clarinha, filha da Ingrid Guimarães, faz Aham. cena, que pede para fazer cocô, número 2. Sim. Ela é a filha da Ingrid. E eu cheguei lá, a Ingrid de pijama, me dá a mão, vem conhecer a casa. E me dá a mão e vai me levar para fazer um tour na casa. E aí, quando eu cheguei no quarto da Malu, e era uma casa, Anne, quem está assistindo pode não saber, mas às vezes uma coisa que diz assim: é uma casa no Grajaú, um apartamento no Grajaú. Pode estar filmando num estúdio, pode estar filmando num apartamento em São Paulo, em qualquer lugar. Uhum. Eles viram vários apartamentos e era no Grajaú esse, olha que máximo. Que Tudo incrível. no universo do livro mesmo. Onde os pais dela dançam é no Tijuca Tênis Clube. Então tem muita coisa realmente do universo do livro. E quando eu entrei no quarto da Malu e vi o nome Maria de Lourdes e os livros meus na estante dela, eu me curvei para chorar de emoção. Foi muito especial, foi muito forte, porque é uma coisa que saiu da minha cabeça em 2004 e quase 20 anos depois estava sendo colocado para as pessoas verem, assistirem. Então, é muito louco, assim. E, ao mesmo tempo, agora, essa experiência da Netflix
não aconteceu nenhuma história prévia, ninguém leu essa história, ninguém sabe dessa história, a não ser eu e os atores e os diretores e os envolvidos. Então, chegar lá e ver a casa dos personagens, ver a interpretação dos atores e tá transformando essa história em livro, quer dizer, eu tô fazendo o oposto, né? Tô pegando um filme Ah, sim. e transformando em livro. Então, a gente vai lançar pouco antes de estrear o filme na Netflix. Então, quem quiser conhecer a história, lê antes. Quem quiser ler depois para saber mais sobre a história, compra depois. Uma ideia genial, viu? Incrível isso. Porque tem muita gente que gosta de pegar o livro antes e criar o seu próprio universo, né? Eu, pelo menos, quando eu tô lendo, quando eu vou lendo, eu vou imaginando as personagens. E aí, quando eu assisto o filme, eu fico tipo, cara, às vezes é exatamente o que eu imaginei, às vezes é completamente diferente. Então, é muito gostoso essa experiência pra galera que gosta de ler, que gosta dessa coisa de criar o seu próprio universo. E o que você acha mais difícil? Escrever o livro antes ou escrever o livro depois? Escrever o livro depois está sendo a primeira vez e está sendo muito legal. Está sendo muito legal pensar que eu estou podendo viver essa experiência com 20 anos de carreira, 45 anos, e reinventar desse jeito, sabe? Fazer um roteiro inédito, sem ser baseado em nenhuma história, criar uma história para atores e locações. Uhum. E aí transformar essa história em livro, poder contar mais detalhes disso, é tão legal, sabe? Então, Uhum. tá sendo muito, eu acho que é uma das experiências mais legais da minha vida, toda. Ai, que legal, deve ser muito gostoso você poder sempre se inventar, né? Porque Amém. você aí com 20 anos de carreira, às vezes as pessoas dizem que assim, fazer a mesma coisa às vezes fica um pouco monótono, a gente perde a noção de o porquê a gente começou, mas é bom que você tá sempre fazendo coisa nova, tipo, do nada chega um Netflix aí pra você, depois você tem que escrever um livro de um filme, então você tá sempre mantendo sua carreira aí movimentada. É E isso. você fez parte da juventude de muita gente, inclusive da minha. E como que você vê o mercado de livros para jovens hoje em dia? O mercado tá bom. Ele já teve, quando eu apareci 20 anos atrás, foi ali muito na esteira, na rebarba do Harry Potter, sabe? É, Uhum. entre o Harry Potter e outro, o povo me comprava, me lia. E isso, o mercado hoje está melhor. Tem muita gente, influenciadores mesmo, estão lançando livros e levando as pessoas para o hábito da leitura. Acaba o livro do influenciador, vai ler outro. Então, assim, e tem os de sempre, talentos, a Babi Dias, Paula Pimenta, Bruna Vieira, tanta gente, Flávia Lins e Silva, Luli Trigo, tanta gente boa lançando histórias para adolescentes e pré-adolescentes. Então, eu acho que a gente está bem, o mercado está bem fornido e eu espero que, e eu vejo cada vez mais adolescentes lerem, isso é muito legal. Sim, é verdade. É um conhecimento, é uma forma de explorar conhecimento diferente. Eu gosto bastante de livro. É, Eu eu lia muito mais quando eu era mais nova, porque eu tinha muito mais tempo, né? Hoje em dia eu comecei a ficar mais ocupada, mas sempre que eu posso desacelerar, assim, eu tento ler o livro, porque eu sinto falta dessa experiência gostosa, assim, de como eu falei, de criar o meu próprio universo, de poder explorar outras partes da minha mente. Não sei o que acontece quando eu leio, mas eu me sinto muito bem. E é ótimo. E você tem 20 anos de carreira e você está escrevendo para diferentes gerações. Qual foi a maior mudança que você percebeu, assim, durante esses livros que você foi escrevendo, das pessoas, das gerações diferentes? você sabe uma coisa muito curiosa? Hum. Esse público não muda. Ele pode ter. O adolescente de 20 anos atrás é o mesmo adolescente de hoje, é muito louco. Eu vejo os adolescentes um pouco mais livres de preconceito hoje, o que é muito bacana. Uhum. E já são 20 anos. Eu acho que isso mudou. Eles são mais politizados, digamos assim, mais interessados no outro, mais as angústias, a intensidade, tudo continua igual, assim. Realmente mudam os tempos, mas não muda a essência do adolescente, sabe? Aham. Também, que não importa se vocês têm o mundo na palma da mão, literalmente, ou não. As questões, os problemas, as angústias vão ser as mesmas, são as mesmas. É muito curioso. Eu gosto muito dessa coisa do adolescente, sabia? Porque, assim, eu acho que eu, pelo meu trabalho, e muitos artistas também que trabalharam muito cedo,
eu percebo que a gente tem que amadurecer um pouquinho mais rápido, né? Porque o mundo faz a gente ser assim, o trabalho acaba sendo assim. E aí, às vezes, eu olho para trás um pouquinho quando eu era um pouco menos madura e eu percebo isso que você disse, que é aquela questão de ser perdido, de querer se encontrar, saber quem você é. São umas questões, assim, muito bizarras que hoje em dia eu ainda sinto, óbvio, porque eu tenho 17 anos, eu não sou, tipo, eu não sei. Eu sou super nova. Eu não tenho, assim, eu não tenho conhecimento total ainda do mundo. Tipo, eu sou mais madura pelo meu trabalho, mas ainda não sou um guru, né? Então, eu sei muito bem do que você tá falando. Essas questões aí você encontra em todo mundo. Não interessa se você é famoso, se você não é, se você é rico, se você é pobre, não sei o quê. Todo mundo tem essas questões, não é? Exatamente, você falou tudo. Não importa raça, credo, classe social, adolescente, é igual, é tudo igual. É tudo igual. E hoje em dia, essas questões que você falou que as polêmicas, os assuntos estão sendo muito mais tratados, né? Nessa geração aí da adolescência. Ainda existe algum assunto que você tem muita dificuldade de falar sobre? Olha, não, eu demorei muito a falar sobre bullying, demorei a falar sobre preconceito, homofobia, automutilação e transtornos alimentares, que eu abordo nessa minha última série chamada Confissões, que eu vou fazer o último, que vai lançar ano que vem. É a minha série preferida, é a que eu abordo assuntos mais profundos e eu demorei muito tempo para escrever sobre isso. Quando eu fiz o negócio da menina, Confissões de uma Garota Excluída, Mal Amada e um pouco dramática, eu recebi tanta mensagem de gente que sofreu com bullying e é uma série que me proporciona um retorno tão bonito. As pessoas se identificam tanto com a menina que é bonita no Instagram, mas super infeliz na vida real, que a menina que é a popular e todo mundo acha metida, na verdade, ela não está nada feliz em casa, ela é carente, ela tem falta de amor, de afeto. Eu recebo mensagem, gente, nossa, muito obrigada. Eu descobri que eu era homofóbico, eu não sabia. Obrigado por ter me feito ver isso. Então é tão bonito ver como uma história que eu crio na solidão do meu quarto, do meu escritório, vá bater diferente, como você falou, né? Da sua experiência como Uhum. leitora. Você está lendo, é você com você mesmo. Você é o diretor do teu filme, né? Daquele. É. Então é muito bom saber que eu posso. Então assim, eu quero falar muito sobre suicídio. É uma coisa que eu quero falar que eu ainda não falei e que nessa série Confissões eu me permiti falar sobre coisas um pouquinho mais profundas, mas de forma muito leves, como é a característica da minha escrita. E rolou um medo aí quando você foi escrever? Porque, por exemplo, pra mim, eu sou uma pessoa pública, que nem todo mundo fala, e demorou pra eu entender isso, mas hoje em dia eu entendo a responsabilidade que a gente tem, né, com a nossa voz. Tudo que a gente fala, tudo que a gente põe aí pro mundo tem uma certa relevância aí. E então, toda vez que eu vou falar desses assuntos, eu tenho muito medo, assim, de falar algo que não é correto, algo que seja completamente ignorante. Então, eu tento estudar, assim, e até quando eu estudo bastante desse assunto, às vezes eu ainda tenho medo de ofender alguém, sabe? Porque isso geralmente é a última coisa que a gente quer. Você ficou com muito medo disso acontecer? A gente fica com medo, né? E cada um também entende as coisas do jeito que quer, né? É o que você falou, a gente Uhum. nunca quer magoar e ofender ninguém, mas às vezes uma pessoa se sente ofendida e é claro que tem esse medo. Mas como eu já estava aí há muito tempo, e eu acredito nesse bando de leitor que me lê há tanto tempo e que me faz viver do meu sonho de criança, que é livro. Eu confio muito nos meus leitores e eu achei que estava na hora de mostrar para eles mais um pouquinho, de dar uma outra coisa para eles pensarem mais a fundo, de como as palavras podem magoar alguém, né? Que é o caso do bullying, uma agressão verbal, né? Um bullying virtual pode ferir tanto quanto um tapa na sua cara, sabe? Então, Uhum. assim, é muito importante falar disso. E eu acho que a gente que tem voz, que é ouvida, que a gente pode tentar amenizar isso. E eu acho que a melhor forma é falar sobre isso para fazer com que as pessoas que sofrem com isso falem sobre isso, porque é pela fala que a gente consegue se libertar de um monte de coisa. Falar com amigo, falar com pai, falar com mãe, é tão importante. Então, eu acho isso, que de uma forma ou de outra, as minhas histórias acabam estimulando esse tipo de diálogo dentro de casa, ou com um terapeuta, enfim.
É verdade isso. Eu tô estudando cada vez mais para chegar no momento onde eu me sinto confortável, porque eu também totalmente acredito nisso. E no momento certo eu quero ser capaz de usar a minha voz para mudar várias situações aí do mundo, né? Mas eu quero fazer no momento certo porque eu não quero ofender ninguém. Eu quero. Anne, tudo bem errar, tá? A gente errar faz parte. Eu acho muito importante também. Eu tento muito fazer e falar isso nos meus livros, que não é porque a gente erra que a gente vira uma pessoa ruim. A gente erra e a gente aprende com esses erros. Isso é um clichê que não nasceu à toa. A gente aprende mesmo errando. E tudo bem errar e pedir desculpas, entender que errou. Então, ainda mais a gente, né? A gente é de coração bom. Então, a gente tem uma verdade que a pessoa vai olhar para a gente e vai ver que a gente não quis ofender ninguém, desculpa se eu errei, e tudo bem, não se cobra tanto não, porque errar faz parte e é bacana. É, eu já errei já publicamente, inclusive. O erro público, às vezes, nossa, já deu cada tapa na minha cara, as pessoas falando, e demorou um tempo pra eu parar. Eu sempre tinha essa resistência, tipo, não, mas eu não errei, vocês estão sendo não sei o quê. Mas aí eu dei um passo pra trás, opa, não, também errei, tudo bem. E aí eu cheguei nesse momento de entender que esse erro não define quem eu sou. Muitas vezes eu lia coisas e eu acreditava, tipo, não, essa pessoa tá certa, eu sou isso. Mas eu falei, não, não tem nada a ver, esse erro não define quem eu sou. Que importante você estar falando isso, Anne. Exatamente, o erro não define quem a gente é. Arrasou. É isso. Aprendi muito com isso, fico feliz hoje em dia. E agora, mudando um pouquinho o assunto, tem vários fãs meus que escrevem fanfics. Acho que não sei se você já leu algumas de fãs de vocês ou histórias assim aleatórias, mas alguns escrevem por diversão e outros escrevem sério mesmo, tipo, eles querem levar essa carreira. Você tem algum recado pra galera que quer começar a escrever? Cara, eu tenho. Só que Lorena tá aqui, eu acho que é Lorena Queiroz, alguém falou. Ela tá. Ah, é. Ó, ela aqui. Oi, Lorena. Oi, Beijo. Lorena. Então, assim, dica para quem quer escrever é escrever. Porque muita gente fala para mim, Anne, eu tenho muita vontade de escrever, tenho altas ideias, eu tenho ideias sensacionais, maravilhosas, eu só não consigo botar no papel. Eu falo, cara, botar no papel também não é uma condição, porque assim, o escritor, ele precisa ter a ideia e ser capaz de colocar essa ideia no computador, no papel. Eu não coloco no papel. Papel é modo de dizer. Mas é muito importante que uma pessoa consiga contar aquela ideia que ela teve com palavras. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve, mais facilmente a gente escreve. Por isso que eu falo, quem quer escrever tem que ler muito, porque quanto mais a gente lê, mais vocabulário a gente tem e melhor a gente escreve. E quanto mais a gente escreve, melhor a gente escreve. Tá sem inspiração? Não tem problema. Escreve uma linha, 2, 3, 5, 10 páginas, não importa. Escrever todo dia faz muita diferença e faz a gente pegar uma coisa meio profissa da história, sabe? Você vai escrevendo todo dia, você vai viciando naquilo, não estou conseguindo escrever, fica ali, tenta ali. Fica aí paradão olhando pro computador até a hora que vai sair, entendeu? E se não sair, também vai embora, porque brancos existem, acontecem. Você já teve algum bloqueio criativo muito grande? O que você fez quando isso aconteceu? Eu fui embora, larguei o computador, larguei a história e foi muito bom, porque era uma história muito ruim. Então, eu ainda. Eu adoro esse momento que a gente reconhece quando um trabalho nosso ficou horrível. Acontece comigo também. Eu tô compondo muito mais esse último ano. Eu sempre compus, né? A galera acha que é uma coisa nova, mas eu só comecei a falar sobre isso agora. Mas eu sempre compus. E muitas das vezes eu tava escrevendo lá, e aí eu não conseguia mais escrever. Ou, tipo, já tinha terminado, aí eu largo. No dia seguinte eu olho e eu falo, cara, isso tá horrível. É muito doido, né? Como a gente faz isso. Eu também. Eu escrevo aqui e falo, ih, gente, tá bom isso não. Aí apago, né? Mas eu não imagino como é o processo de escrever um livro, assim. Tipo, quando que você percebe que tá horrível? Como que você percebe? Você não Você percebe. vai escrevendo por pontos, assim? Você já escreve várias páginas e depois relê e fala, A minha escrita é tão intuitiva, é muito louco. Eu nunca aprendi a escrever, eu nunca fiz curso de nada, sempre foi muito meu. E eu não planejo. Eu sei exatamente o que vai acontecer, tipo, tudo por um popstar. Três amigas que moram fora do Rio, que fazem tudo para chegar perto da banda delas, tudo dá errado até o final feliz. Pá, era isso que eu sabia da história. E saio escrevendo. Então, assim, saber onde eu quero chegar, aliás, saber aonde se quer chegar é uma boa dica para quem quer escrever, porque eu acho mais fácil. Eu já fiz livros que eu não sabia
onde eu queria chegar e é mais complicado. Quando você sabe exatamente como você quer que acabe a sua história, fica mais fácil. É verdade, né? Você tem uma direção ali, você tem um norte para onde ir, você não vai escrevendo. Já aconteceu de você escrever, chegar no meio do caminho e falar, e agora não tem mais para onde ir essa história, ou você sempre tem um norte? Eu quase sempre tenho um norte. Nesse livro ruim, é que eu realmente reli e falei, cara, por isso que eu tô com bloqueio, porque tá ruim. Não sou eu o livro, entendeu? E é bem no começo da minha carreira, então, graças a Deus eu não lancei ele. Mas o resto não. Escrever para mim é muito gostoso, é tipo a melhor sensação, sabe? Para mim, quando eu tô mais feliz é quando eu tô escrevendo. Ai, que bom. Realmente você ama, né? Por isso que sai bom. Eu sempre falo, se você ama, vai sair um negócio bom, porque vem do coração. É, Né? Eu amo fazer música, cara, também. Eu preciso. Você toca instrumento também? tô aprendendo agora. A única coisa que eu tocava é a minha voz. Agora eu tô aprendendo a tocar violão Bacana. pra poder, né, criar as coisas mesmo de verdade, tirar da imaginação só. Exato. Acho que ainda mais você que compõe, acho que vai fazer toda a diferença. Vai, vai. Eu não vejo a hora de aprender logo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Aí eu tô lá fazendo minha aulinha, eu tô fazendo sozinha, né, por enquanto. Enquanto não acaba essa quarentena, eu ainda não consegui um professor online, então eu tô fazendo sozinha. Eu toco, sei lá, há um mês, e aí eu já. Ai, que saco, eu não consigo tocar. Às vezes eu fico um pouco afobada. Porque, tipo, eu tenho que tocar logo, já faz um mês que eu tô tocando isso. Mas um mês não é quase nada de tempo. Então eu tô focando aqui, tentando ter a paciência, né, pra, pra aprender direitinho. Mas que legal que você faz música. E agora eu vou fazer uma pergunta de fã aqui pra encerrar, que a gente só tem 3 minutinhos. Vai. E deixa eu escolher aqui. De onde você tira as inspirações para os seus personagens? Você sabe que eu descobri nessa quarentena que eu acho que o que eu gosto mesmo de fazer é personagem, é inventar pessoa. E é muito do dia a dia que eu pego, assim. Você vê que as minhas histórias, elas não têm uma grande trama, elas são histórias sobre pessoas com as quais você se identifica, né? Você podia ser amiga de todos os personagens que eu já escrevi, você podia ser filha da Ângela Cristina. Então, eu amo criar pessoas e a minha inspiração é mesmo a observação do dia a dia, é um pouquinho a minha história, olhar para o passado, é isso. Ah, que incrível. Então você olha as pessoas, as coisas à sua volta e aí você tira daí. É E isso. inventa pessoas. Que É, legal. Esse é o que eu faço quando eu tenho que construir algum personagem, às vezes, né? Porque quando eu tô estudando atuação e tudo, eu também observo as pessoas, assim. Às vezes eu pego uma pessoa que tem uma característica mais parecida com a do meu personagem, eu observo como essa pessoa pensa. não é? A preparação de personagens, preparação de pessoas que não são você é muito interessante, né? Eu geralmente, quando eu tenho que fazer isso, eu crio meio que um universozinho assim, além de só, tipo, a pessoa, só as falas, não sei o que, tem tudo, assim, eu crio um time de futebol, um perfume, uma comida, não sei o que a pessoa, que o personagem gosta e sai. Então eu imagino que você deve observar essas pessoas também e imaginar tudo, assim, né? É muito legal, é muito legal. Em aeroporto, em museu, eu fico olhando para as pessoas, ele tá vindo de onde, está vindo o quê, vai encontrar um grande amor, não sei o quê. Eu adoro fazer historinha de cada pessoa. Que louco! Então você cria realmente uma historinha ali no momento. Tô Isso, imaginando você sentado numa praça, assim, observando as pessoas. Deve ser adoro. engraçado. Olha, a gente só tem um minutinho. Adorei conversar com você. Foi um prazer, finalmente, poder bater um papo com você. Eu já te conhecia só de longe, assim, eu na cadeirinha do cinema e você lá embaixo, Ah, falando sobre seus filmes maravilhosos. E muito obrigada por aceitar o convite. muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pelo convite. Olha, vamos trabalhar juntas, combinado? Vamos trabalhar juntos, Thalys. Vai ser uma honra, de Então, verdade. de cantar, de atuar. Cantar você já canta, mas de cantar, quem sabe, num filme. Agora me deu asas para imaginar coisas. Eu vou amar trabalhar com você. Muito obrigada, viu? Um beijo. Tchau, tchau. Tá. Ai, metade do Anne Gabriele convida já foi. O que farei? Ai, gente, que delícia. Amei falar com a Thalita. Ela é maravilhosa, né? Que pessoa.